Capítulo 1501 Divididos. Eles caem parte primeiro. Estou trabalhando o mais rápido que posso. Solos respondeu, tendo dificuldade em não olhar surpreso diante da antiga relíquia. O núcleo de energia era composto por várias esferas concêntricas de adamante, cada uma imbuída de um encantamento diferente. O resultado final parecia uma bola de ginástica prateada que permitia que os diferentes pseudonúcleos cooperassem como se fizessem parte de um núcleo de poder. Pela minha mãe, os despertos de Urgamaka eram gênios. Gostaria que pensássemos em algo semelhante quando estávamos na academia. Concentre-se. Solos Lita agora estava lutando contra uma gárgula de 3 metros, 10 pés, de altura que resultou da fusão de várias construções menores. Ao reunir sua massa e poder graças ao erro de Encelot, as gárgulas assumiram uma forma capaz de resistir aos feitiços de água de Lit e de dominá-lo com força total. O frio impediu o Titã de mudar de forma, mas ainda era tão forte quanto Fela, o Behemoth. Felizmente para Lit, também foi muito mais idiota. Ele ajustou seu tamanho para corresponder ao da criatura e usou cada ataque que acertou ou bloqueou para formar uma nova camada de gelo que desacelerou ainda mais seu inimigo. Ok, desculpe. Eu precisava encontrar o ponto exato para comprometer todos os pseudonúcleos ao mesmo tempo. Caso contrário, haja agora, explique depois. Lita agora era 1 contra 3 gigantes de pedra e sem sua armadura. Cada golpe que recebia o fazia tossir sangue. Desculpe. Solos ergueu vaga e perfurou um núcleo de energia até que o cabo da lâmina atingiu a esfera adamante mais externa. Devido ao grande tamanho do núcleo, a ponta do Varmal atingiu as camadas mais internas. Além disso, Solos mirou a estocada para que nenhuma das runas em qualquer um dos muitos pseudonúcleos fosse danificada no processo. Seu plano era confiar na habilidade contra fluxo de VAR para parar o núcleo de energia e, ao mesmo tempo, deixar para Lita algo para estudar para entender a ameaça em questão. No momento em que a lâmina furiosa atingiu, as gárgulas espalhadas por Urgamaka congelaram no lugar, voltando a ser estátuas inofensivas. Solos retornou em sua forma monóculo enquanto Lit recuperava o núcleo de energia e o levava para fora para estudá-lo. A cidade estava agora coberta de pedras negras dos corpos despedaçados dos gárgulas que os despertos pulverizaram apenas por segurança. O único vestígio que restou da luta foram os danos em suas armaduras, já que tudo que um desperto precisava para se curar de qualquer ferimento e se recuperar da exaustão era o tempo de algumas respirações. Eu te disse que você azarou. Gloria disse enquanto se limpava da gosma preta. Acho que não. Algo está realmente errado aqui. Os golems não eram nada demais, depois se tornaram quase imparáveis e depois mais fracos novamente. Lit disse. Acho que há um mentor por trás deste ataque, um mentor maluco. Não, na verdade a culpa é minha. Uma garota bonita com cabelos cor de mel e olhos azuis disse enquanto se transformava em um tom brilhante de roxo. Sou Enya, a hipogrifo, e durante o ataque, usei Life Maelstrom em alguns golems para fritar seu pseudonúcleo. Eu não sabia que eles compartilhavam um corpo de colmeia ou nunca teria feito algo tão estúpido. As gárgulas eram na verdade uma única construção dividida em várias partes, então o redemoinho da vida acabou aumentando suas habilidades em vez de destruí-las. Sinto muito, pessoal. Ela fez reverências para a esquerda e para a direita enquanto amaldiçoava interiormente o conselho por colocar um lixo no comando da missão. Enya foi uma das enviadas do conselho, enviadas para semear a discórdia ou ajudar a equipe de exploração de acordo com as circunstâncias. Era seu dever garantir que tudo corresse bem e alertar os representantes do conselho caso acontecesse algo que ameaçasse a segurança dos aprendizes. A presença deles garantiu que a prova seria um verdadeiro desafio. Não é tão fácil, mas nem tão difícil a ponto de alguém ter que morrer por fogo amigo. Com a guerra com Trude se aproximando, cada desperto era um tesouro inestimável. O conselho puniu Encelot, colocando-o no comando do teste apenas porque os enviados funcionaram como uma salvaguarda contra a sua insanidade. Eles eram seus guardiões e guardiões dos aprendizes. Não se preocupe. Todos podem cometer erros.
Trevan, o caminhante noturno, disse, e a maior parte da expedição assentiu com essas palavras. Na verdade, ele estava chateado como todos os outros, mas seu mestre tinha deixado claro que a missão não era apenas explorar Urgamaka, mas também confraternizar e aprender a trabalhar em equipe. Se não fosse pelo elfo, teríamos sido exterminados menos de 1 hora após a nossa chegada. Para piorar a situação, ninguém pensou em reagrupar-se ou elaborar uma estratégia comum. Caramba, nem nos preocupamos em compartilhar nossas runas de comunicação. Estávamos isolados uns dos outros e forçados a lutar sozinhos contra um inimigo comum. Se este fosse um campo de batalha cheio de inimigos inteligentes, em vez de um monte de ruínas defendidas por lixo velho, todos nós teríamos morrido. Enya cometeu um erro, mas isso apenas enfatizou o quão estúpidos temos sido. Se isso acontecer novamente, posso dar adeus ao meu legado. Ele e muitos outros realmente pensaram. Você se importa se eu der uma olhada nisso? Apesar da minha aparência, sou bastante estudioso. Stor, o treante, deu um passo à frente enquanto apontava para o prêmio de Lit. Por quê? Como você está? Lit perguntou enquanto segurava o cabo de var na mão para que ninguém pudesse tocá-lo. Como um carvalho de 5 metros, 16,5, de altura com punhos maiores que um touro. Ele suspirou. Só por causa de seu tamanho as pessoas geralmente presumiam que ele era mais forte do que cérebro. E daí? Lit se transformou em sua forma Tiamat completa, medindo mais de 20 metros, 66 pés, de altura, apreciando o choque nos rostos de seus colegas ao ver seus 7 olhos, suas 4 asas e sua áurea violeta. Você parece fofo para mim. Lit usou o estratagema para pegar todos de surpresa e forçar os despertos a revelar sua verdadeira natureza. Ele descartou como potenciais aliados todos aqueles cujos rostos se transformaram em caretas de inveja ou raiva. Medo, admiração e surpresa, em vez disso, eram reações aceitáveis. O que ele realmente buscava, porém, era respeito e curiosidade. Apenas alguns atendiam a esses requisitos e uma jovem empunhando um cajado estranhamente familiar estava entre eles. Vamos estabelecer algumas regras básicas primeiro, ele disse depois de voltar a ser humano. Você pode estudar o núcleo de energia, mas essa coisa é minha. Guardiões dos Descobridores. Além disso, faça o que fizer, não toque no cabo da minha lâmina, a menos que queira morrer. Estou bem com essas condições, mas você está exagerando. Atum e deu um passo à frente para atuar como representante dos humanos. Examinar o equipamento de outra pessoa é rude, mas não o suficiente para justificar a violência discutível. A voz de Var soou como um grito de metal que causou arrepios na espinha de todos. Não sou eu quem você tem que convencer. Eu não estava te ameaçando, apenas te avisando. As palavras de Lit fizeram com que aqueles que estavam mais próximos da lâmina furiosa dessem um passo para trás, temendo que ela pudesse atacá-los. Os despertos se dividiram em pequenos grupos e se revezaram no estudo do núcleo de energia. Algumas horas depois que todos deram uma olhada na antiga relíquia com suas respectivas técnicas de respiração, Lit experimentou sua primeira matriz espiritual. Capítulo 1502 Divididos, eles caem parte 2. Aqueles como Stor, que já haviam sido escolhidos como herdeiros, tiveram acesso ao respectivo legado de linhagem, o que lhes deu uma vantagem sobre seus pares. Eles se organizaram em uma série de círculos concêntricos e combinaram sua magia espiritual para formar uma matriz que abrangia todos os membros da expedição. A mente da colmeia da matriz espiritual de segundo nível permitiu-lhes não apenas compartilhar livremente seus pensamentos e descobertas sobre o núcleo de energia sem o risco de envenenamento por mana, mas também continuar examinando a relíquia à distância. Formou uma estrutura telepática semelhante à Soluspedia para que todos pudessem navegar pelo conhecimento uns dos outros sem que o mana estrangeiro inundasse seus cérebros. Solus, você está gravando tudo isso? Lit perguntou depois de se certificar de que nenhum de seus pensamentos seria ouvido. Sim. Estar na forma dos meus olhos ajuda e Plore a compartilhar nosso fardo. Está fazendo maravilhas.
Agora cale a boca, quero ouvir o que os outros pensam da nossa descoberta. Ela respondeu. Como você pode ver, os materiais são rudimentares e as runas estão desatualizadas, mas o núcleo de energia ainda é uma maravilha da magia Trevan, o caminhante noturno, disse. Seus pseudonúcleos podem interagir uns com os outros, tornando-o a segunda melhor opção depois de um núcleo de potência. Somente trabalhando juntos um grupo de indivíduos talentosos poderia criar algo tão poderoso, apesar de seu domínio primitivo da magia. Podemos aprender muito com seu funcionamento, mas apenas se trabalharmos juntos como eles fizeram. Acho que deveríamos compensar Lita adequadamente e compartilhar a descoberta com todo o conselho, exceto que eles acabaram se matando. Esse não é um exemplo que eu gostaria de seguir. Enya disse. Eu concordo que um núcleo de energia é uma arma poderosa que não queremos que caia nas mãos dos não despertos, mas ainda é uma porcaria. Não vou doar artefatos modernos em troca de lixo desatualizado. O enviado plantou a semente da ganância e da vaidade, deixando para o resto da expedição cultivá-la ou capiná-la. Logo o grupo se dividiu em duas facções, tal como o conselho havia planejado. Queria-se organizar a expedição em um grupo adequado e compartilhar tudo o que encontrassem para compreender melhor o valor de Urgamaka. O outro, em vez disso, considerou a descoberta do núcleo de energia mais um bom motivo para seguirem por conta própria e guardarem as relíquias para si. Somente indivíduos poderosos de núcleo violeta poderiam criar algo assim. Não me importo com as relíquias, mas se eu conseguir encontrar os registros da técnica de respiração dos Urgamakas, tornar-me um ancião do conselho não será mais apenas um sonho, todos eles pensaram. Muitos jovens despertos ficaram presos no azul brilhante por mais de um século e ainda não tinham encontrado uma pista para avançar para o próximo nível. Antes de dissiparmos a matriz, há algo que gostaria de salientar, Estor, o ente, disse. Há algo errado com esta cidade. Os edifícios estão dispostos de uma forma que os torna difíceis de defender em caso de ataque e os cursos de água não fazem sentido. Despertos que podem voar e teleportar não precisam de canais tão grandes. Eles não têm valor artístico nem propósito prático. Na pior das hipóteses, eles poderiam inundar a cidade e afogar as pessoas durante o sono. Acordado, a Aleja disse. Além disso, reconheci o design dos golems. Eles pertenciam a Gestra, o criador, um antigo desperto que dedicou sua vida para encontrar uma maneira de dar ciência aos construtos. Ok, e quanto a isso? Perguntou a Pungo, sem ter ideia da relevância que tal informação poderia. Terça-feira, Gestra passou sua existência dentro de seu laboratório como um lixo, nunca saindo até que um de seus aprendizes o encontrasse morto. Ele nunca saiu do continente Verendim, então como suas criações podem estar aqui? A Aleja disse. Talvez um de seus aprendizes tenha se mudado para Urgamaka após sua morte. Atung respondeu. Isso é impossível porque Gestra morreu quando Urgamaka já estava em declínio. Para adaptar a sua tecnologia a este núcleo de energia teria levado muito tempo, muito menos para aperfeiçoá-la a tal ponto. Os prazos simplesmente não coincidem. Opa! Inxialot disse enquanto Enya e os outros enviados compartilhavam com ele o anacronismo que a expedição encontrou e fizeram o possível para encontrar uma espécie de explicação plausível para isso. O que você quer dizer, Opa? Você disse que tinha muitos livros sobre as civilizações de 3.000 anos atrás. Os outros representantes do conselho disseram em uníssono. Sim, e fiz um bom trabalho construindo uma cidade inteira do zero. O rei dos lixes disse enquanto mostrava suas anotações com orgulho. Era uma confusão de páginas de livros diferentes coladas umas nas outras em ordem aleatória que formava o projeto de Urgamaka. Cada peça datava de 3.000 anos atrás, como Inxialot havia prometido, mas o problema era que alguns projetos vieram de Verendim, outros de Garland e alguns até de Giera. Infelizmente para o conselho, detalhes como estilos arquitetônicos e qual peça de mobília pertencia a qual cultura não estavam apenas além dos lixos, mas também além deles. Os magos não se importavam com pequenas coisas como essa, fazendo com que a cidade quebra-cabeças de Inxialot parecesse uma boa ideia quando ele a mostrou ao conselho.
Não é minha culpa se você planta, as pessoas são tão retentivas que você faz seus aprendizes aprenderem coisas inúteis. Além desses dois, ninguém duvidou da minha criação. Inxalot apontou para Aleja e Stor, que estavam sendo evitados por seus colegas por esse motivo. Sério, vamos passar o dia inteiro discutindo arquitetura e paisagismo ou vamos fazer nosso trabalho de verdade? Um belo jovem disse na mente de Colmeia. Quero dizer, Urgamaka era um caldeirão de despertos de todos os continentes. Provavelmente eles chegaram a algum tipo de compromisso cultural que parecia bonito para eles, mas que agora parece uma porcaria para nós. Acontece com qualquer desperto que viva muito. Meu mestre decora sua casa com coisas que ele colecionou durante sua vida, pensando que elas ficam bem juntas, enquanto mais de um de nossos convidados me perguntou por que como ele pode sofrer de daltonismo apesar de estar desperto. Com essas palavras, o mestre da juventude que estava entre os anciãos do conselho corou de vergonha. Não apenas nenhum de seus amigos refutou tais afirmações, mas também evitaram seu olhar enquanto tentavam não rir. Em vez de nos preocuparmos com as pequenas rugas do meu plano mestre que podem ser facilmente resolvidas mais tarde, vamos examinar seus muitos lados positivos. Inxalot disse enquanto voltava à sua forma viva. Ele agora parecia um homem bonito na casa dos 50, com cerca de 1,78 metros, 5'10", de altura, com cabelos castanhos grisalhos com mechas azuis, vermelhas e pretas. Os muitos buracos em sua túnica mostravam mais de seu físico do que a maioria imaginária. Gostei, especialmente Ragu, para quem ele ficava olhando. Ninguém morreu durante o ataque do Gásgula, o que significa que apesar de seus muitos defeitos, você pelo menos ensinou seus filhos substitutos inúteis a se defenderem. Um sinal de mais apareceu perto do holograma de cada aprendiz em Urgamaka, servindo como pontuação. Além disso, lutar contra minhas criações lhes deu uma experiência inestimável na luta contra um inimigo imortal. Eles serão necessários quando enfrentarem o exército de Trut. Continua no próximo vídeo.